comecei a desenvolver uma ligação muito forte à natureza. Comecei a gostar, a sentir necessidade de, em determinadas fases da minha vida, estar no meio da natureza. E passámos a gerir este habitat. Finalmente conseguimos o primeiro quilómetro de vale, depois o segundo quilómetro, e agora já temos uma área muito mais alargada. Aqui a Ilha das Garças é algo muito interessante, porque é uma colónia onde nidificam pelo menos 7 espécies. Durante estes anos todos temos tentado mostrar que desportos radicais, desportos de natureza, também trazem desenvolvimento. É isso que nos interessa. A natureza que dá-nos esta sensação de paz, de bem-estar. E aqui, paz e bem-estar, temos certeza. E encontra-se isso facilmente. Quando comecei a praticar canoagem, comecei a fazê-lo principalmente porque vinha de um desporto urbano que gosto e adorava, skate, e já estava, e já tinha praticado em determinada altura da minha vida, tinha praticado e tinha experimentado desporto de mar, surf, bodyboard com os meus amigos, e gostava bastante de estar no meio do mar, e gosto bastante de estar no meio do mar e da natureza. Quando fui estudar para Aveiro, era uma cidade que chovia bastante, era uma cidade com muito vento, e o skate era uma coisa que não era tão fácil de praticar como em Lisboa. A partir de determinada altura comecei a pensar, tenho que arranjar qualquer coisa que faça, em que aproveite um bocado o mau tempo, aproveito a ria, aproveito o mar, aproveito os rios, aproveito a montanha, e dediquei-me a 2 desportos. Além do skate, dediquei-me a caminhadas, quando estava bom tempo, e dedicava-me a navegar. Comprei um caiaque de plástico e dedicava-me a navegar pela ria de Aveiro com o caiaque. E adorava. Levava uma máquina fotográfica, fotografava tudo o que era passarada, ia de madrugada de manhã, ou ia ao final do dia, que era quando havia mais passarada na ria, e a luz da ria era espetacular. Comecei a desenvolver, já tinha com as caminhadas, comecei a desenvolver uma ligação muito forte à natureza. Comecei a gostar, a sentir necessidade
em determinadas fases da minha vida, estar no meio da natureza, estar envolvido pela natureza à minha volta, fosse árvores, fosse terra, fosse mar, fosse água, fosse rio, fosse pássaros. É um desporto muito peculiar. No resto da Europa é praticado na maior parte do tempo, no meio da Europa, na altura da primavera-verão, com o gelo, mas em Portugal e em Espanha é praticado por chuva e, regra geral, quando está frio. Por um lado é espetacular, porque enquanto a Europa está gelada, nós temos montes de rios, como este que temos aqui atrás de nós, que com alguns dias de precipitação nós conseguimos ter troços abertos para nós praticarmos a nossa modalidade. Por outro lado, a nossa época é grande, como disse há bocado, enquanto o resto da Europa está congelada, está debaixo de neve, nós temos a possibilidade de estar a remar. Quando nós começamos a deixar de ter água, o resto da Europa começa a ter água porque começa o degelo. Para eles é mais fácil colocar pessoas a remar este tipo de desporto, a praticar este tipo de desporto, porque o degelo é quando já estão 20 e tal, 30 graus e dias de sol. Nós, regra geral, em Portugal, temos que praticar quando chove ou então aproveitar um dia como o de hoje, que já é um dia primaveril, mas choveu durante algumas semanas e só conseguimos ter esta ligação sol-rio poucas vezes. A maior parte das vezes que nós saímos de casa a chover, a família olha para nós e acha que nós somos malucos, porque só malucos é que saem quando há tempestades para ir para rios, mas é a nossa paixão, é a nossa maneira de ver a vida e de viver a vida. E quando o nosso clube foi criado, falando do nosso clube, quando o nosso clube foi criado, um dos pontos e um dos objetivos é a preservação dos rios a nível nacional. Temos bastante esse cuidado. Durante estes anos todos temos tentado mostrar que desportos radicais, desportos de natureza, também trazem desenvolvimento, também trazem economia. Cada vez mais, felizmente, as pessoas têm essa percepção que escalada, caminhada, canoagem, seja de águas bravas ou não seja, raft, todo este tipo de desporto, surf, que está bastante em moda há 30 anos atrás, não estava assim neste momento, é uma das fontes de receita a nível nacional. Portanto, nós também temos esse cuidado, temos essa preocupação de querer fazer parte desse mundo de desportos em que transmitimos às pessoas e às economias locais que nós também somos uma fonte de receita, também somos uma economia. Quando nos movimentamos, quando dormimos, quando comemos, existe aqui negócio, existe aqui economia, e isso, para funcionar e para ter lógica, ter razão de existir, temos que preservar os nossos espaços naturais, porque se não os tivermos, não tem sentido nenhum fazermos todos estes desportos que estamos a falar. As pessoas que fazem estes desportos, eu costumo dizer desportos de natureza, o nome mais corrente é o outdoor. As pessoas que praticam este tipo de desportos gostam de viver dentro da natureza, gostam de se entranhar dentro da natureza. Se a natureza não for preservada e ela não existir, não tem sentido, nós não nos vamos sentir bem. E para isso vamos para um centro comercial e praticamos o desporto dentro do centro comercial. Obviamente que não estou a brincar, não é a mesma coisa, não é? Precisamos mesmo que a natureza exista. Atrás de nós temos um rio famoso neste momento, porque temos um projeto que é o projeto Juntos pelo Ferreira. É um rio que estamos a aproveitar a envolvência que existe das câmaras locais e das juntas de freguesias locais e das pessoas aqui à volta de Valongo, Gondomar, Porto, para tentar dar também o nosso contributo para as serras do Porto e ver se conseguimos com que este rio seja um dos rios que se consiga despoluir e que continue livre nesta zona, e que a prática de canoagem de águas bravas seja uma maneira das pessoas verem que, além de motas, de caminhadas, de BTT, de bicicleta, de tudo isso, que também tenha a componente de rio, e aproveitarmos o rio em termos da sua navegabilidade, tanto de caiaque como de raft ou de canoa raft. Já temos
3 ou 4 sócios do clube, mais 2 ou 3 pessoas que não são sócios, mas que são nossos amigos da nossa comunidade, criaram o tal projeto Juntos pelo Rio Ferreira, em que nos propomos a descer o rio, muitas vezes, mas temos uma data especificamente para fazer um evento, em que tanto nesse evento como nas descidas habituais, nós fazemos a nossa parte e limpamos o rio a nível de plásticos, tentamos dar um outro aspecto ao rio, porque é um vale que merece, é um vale bastante bonito, aqui bem perto do Porto, e que tem todo o potencial para ser um sítio, um local onde haja bastantes praticantes deste tipo de desportos, tanto de raft como de caiaque. A ATN surge em 2000, fruto da teimosia de 2 biólogos, eu sou uma delas. O outro é o António Monteiro, é o meu marido. Na altura uns jovens, e que estávamos a trabalhar no Parque Natural do Douro Internacional e achávamos que havia potencial à volta do Parque Natural, aqui nomeadamente no Vale do Coa, que tendo os mesmos valores, mas uma área muito pequenina e concentrada, que se deveria fazer alguma coisa, deveríamos contribuir para a conservação deste vale. E desafiámos algumas organizações internacionais para nos apoiarem, nomeadamente uma organização que foi muito importante para nós, que foi a Fundação Mavas, na Suíça. E nessa altura foi muito importante para nós, porque nos permitiu comprar o primeiro terreno, cerca de 25 hectares, numa zona escarpada, frente a uma fraga que tinha espécies como os britangos, a águia de Bonelli, o grifo, a cegonha preta e a águia real. E foi a partir daí, a partir desse pequeno projeto, que começámos a comprar outros terrenos. E, entretanto, continuámos a comprar mais terrenos. Neste momento são mais de 1000 hectares que são propriedade da ATN, ou seja, neste momento são quase 2000 hectares de terrenos geridos pela ATN. Entre propriedade mesmo da ATN e parceiros, e há cerca de 10 anos foi criada a reserva da Faia Brava, e que continua a crescer. O terreno que foi comprado tinha uma particularidade, que tinha um pombal com uma vista espetacular. E esse pombal foi reabilitado, foi repovoado com pombos, porque o objetivo do primeiro projeto era muito dirigido às espécies mais ameaçadas, como a águia de Bonelli e o abutre do Egito. Por isso a ATN começou precisamente dirigida a espécies de proteção de estatuto de proteção mais elevado. Com o sucesso do projeto,
a intenção foi alargar a área de atuação, comprando mais terrenos. Ou seja, passámos de 25 hectares para 100 hectares, para 150, fomos adquirindo mais terreno e começámos a geri-lo. No ano de 2003, 3 anos depois, quando já estávamos já com uma área de terrenos superior, houve um incêndio que ardeu parte das propriedades da ATN e não só, ardeu toda a área circundante. Foi um ano péssimo, foi um verão péssimo. E então demos-nos conta que não bastava estar só direcionado para as espécies, mas que tínhamos que começar a atuar a nível de habitats. Foi aí um bocado a transição que aconteceu. Começámos a comprar mais terrenos, começámos a atuar a nível dos bosques e a fazer podas e desbastes para recuperar a parte, enfim, para preparar a recuperação futura e claro que isso implicava muitos custos. As equipas que faziam as podas e os desbastes acabavam por, enfim, tudo que é mão de obra, equipamento, acaba por ficar muito caro. Com o tempo achámos que poderíamos tentar fazer isto com o apoio de herbívoros, neste caso com cavalos, com garranos. Comprámos uma manada no Gerês e começámos a experimentar num cercado inicialmente e com a herbivoria, com o pisoteio, chegámos à conclusão que os resultados eram bastante satisfatórios. E acabava por reduzir o custo da mão de obra. Então alargámos, entretanto, a par disto, íamos comprando mais terrenos, com o apoio de organizações estrangeiras, fundações de Holanda, da Suíça, da Espanha. Fomos comprando mais área e começámos a alargar as vedações onde estavam os cavalos, a aumentar o número de cavalos. E passámos a gerir este habitat. Finalmente conseguimos o primeiro quilómetro de vale, depois o segundo quilómetro, agora já temos uma área muito mais alargada e assim, enfim, surge a Faia Brava. As espécies com o estatuto mais importante na Faia Brava estão associadas às escarpas do Val do Coa. Espécies como o britango, a águia de Bonelli, a águia real, a cegonha preta, o grifo, são tudo espécies das zonas escarpadas. Esses são os valores mais importantes, daí o foco inicial serem precisamente as escarpas, um sítio de nidificação. Mas, claro que essas espécies, elas não vivem só, não utilizam só as zonas de nidificação, que são importantes, mas as zonas à volta e a gestão dos habitats está relacionado precisamente com isso, com aumento da disponibilidade de alimento e a diminuição do risco de incêndio, que é enfim, infelizmente aqui nesta zona é uma prática que ainda ocorre com alguma frequência. Tem estado a reduzir, mas ainda ocorre com muita frequência. E foi precisamente a gestão das zonas em volta que permitiu também beneficiar outras espécies. Neste caso, as espécies presas, destas águias, como o coelho, a perdiz, a lebre, que
se melhorarmos os habitats, aumentarmos as condições tróficas, as condições de alimento, água e algum alimento, conseguimos beneficiar estas espécies presa e depois beneficiamos os seus predadores, que é o caso das águias. Neste momento fazemos vigilância, monitorização da fauna, medir o impacto das ações, vigilância de incêndios, manutenção das charcas, manutenção dos cavalos e continuar a fazer crescer os bosques e para além dos projetos relacionados com a educação ambiental e investigação nestas áreas todas de que tenho estado a falar. A minha família materna é aqui do Escropim. Portanto, os meus avós foram os fundadores. Nós, eu e o meu irmão desde pequeno, o meu avô era pescador, esse meu avô, e ele gostava, pelo menos, eu acho que ele gostava muito de nós, porque nós andávamos sempre com ele. Ele ia à valada, ia de barco, ia à pesca, muitas vezes ajudava, no sentido de vem com o avô, não é? Ele era muito bom conversador, ou seja, ele contava muito estes pormenores, as histórias. Eu, como gostava muito destes detalhes, ele ia-me contando porque ele achava que me piada porque o miúdo perguntava. Com o tempo, nós fomos estudar para outros sítios, chegámos a outros sítios, mas eu e o meu irmão tínhamos sempre canoas e o meu pai tem barcos e nós andámos sempre muito, ao fim de semana andávamos sempre muito por aqui e por lá. Com o tempo fomos achando que seria bom não só dar a conhecer, mas sim preservar. Nós achamos e acreditamos mesmo que as pessoas só preservam aquilo que conhecem. A melhor forma de nós protegermos o rio era nos dar a conhecer, criando nós alguns limites, criando nós algumas barreiras, alguma forma de dizer e fazer as coisas. E foi nesse sentido que nós pensámos sempre a Rio dentro de trabalhar no sentido de preservar. Por exemplo, não há passeio nenhum em que nós não levamos lixo. Não há passeio nenhum em que nós não tiramos uma garrafa, um plástico, seja qualquer coisa desse jeito. Porque nós achamos que devemos cuidar. Nós estamos aqui no Rio Tejo, certo? Esta é a zona, o último terço em que o rio é navegável. Temos as zonas de influência das marés, quer dizer que temos os ciclos de marés, a água sobe, desce, e é água doce. Esta zona é uma zona do rio ainda larga, há muitas ilhas, as ilhas são selvagens, há muitos canais secundários, muitas pequenas ribeiras e há muitos habitats diferentes, o que permite cada espécie ter sítios onde possa nidificar e se alimentar. Aqui a Ilha das Garças é algo muito interessante porque é uma colónia onde nidificam pelo menos 7 espécies de aves, desde as ibis pretas, os colheireiros, depois temos a garça laranja, a garça noturna, temos a garça branca pequena, a garça cinzenta, a garça boieira. Há assim uma série, e são milhares mesmo. Qual é a importância disso? Isto é fácil perceber, um habitat destes não há muitos sítios, infelizmente não há assim muitos sítios onde possam. Aqui é relativamente tranquilo, não há muitas pessoas, as pessoas não incomodam muito, nós queremos proteger, ao princípio é um pouco mais complicado. Hoje o rio está muito mais limpo em termos de poluição.
investidos milhões em hectares. Não há fábricas que fazem poluição. Portanto, hoje temos mais peixes, no sentido de espécies, tem mais quantidade de indivíduos, temos novas espécies, não é muito boa ideia, mas pronto, mas é o que está a acontecer. Mas isso permite os animais e as aves se alimentarem, ter mais alimento. No fim de contas, é isso que acontece. Como é que surgiu vir aqui para a Rio Adentro? Nós tivemos sempre, quando desenhámos aqui a Rio Adentro, nós tínhamos sempre duas hipóteses. Ou íamos para a zona de Lisboa, ou vínhamos para a zona do nosso Ribatejo. Seriam duas empresas totalmente distintas. Não é? Nós achámos que estava na altura da nossa vida de nós tentarmos fazer alguma coisa pelo nosso concelho, pela nossa região, pela nossa vila, pelo nosso rio. Portanto, que nós dizemos muitas vezes o nosso rio. Não é uma forma de nos apropriarmos dele, mas é uma forma de cuidar, é aquele sentimento de pertença. Portanto, conseguimos encontrar este barco que nós temos, e é totalmente elétrico, e foi por aqui que nós começámos. Ele é muito silencioso, ele é elétrico, ele não polui, não emite nada de dióxido de carbono, essas coisas todas, e, principalmente, sendo muito silencioso, permite não uma aproximação, nós temos sempre ali aquela distância de salvaguarda, mas não interfere nada com a natureza. Nós passamos, as aves nem se mexem, se depois estiverem caladas vão fazer as fotografias para observar, temos ali aquela 10, 15 metros e as aves, está bem que elas estão ocupadas na nidificação, mas não se preocupam muito com o barco e nós também não, preferimos não interferir nelas. Isso ajuda sempre, é uma mais-valia para quem gosta de observação de pura e dura. É uma mais-valia para a natureza e é uma mais-valia para a empresa porque nos distingue, não só nos posiciona num nicho de mercado mais ligado ao ambiente e toda a empresa é ligada a ele. Nós temos outros barcos já não mais convencionais, mas usamos sempre os mesmos métodos de trabalho como se fossem barcos amigos do ambiente e são todos. Agora, a importância disto, assim, não há muitos lugares no mundo. Isto é logo a seguir à reserva do Tejo, desde os patos, desde os gansos, desde os maçaricos, até os alfiados às vezes passam por aí, os flamingos passam muito aqui os dias no inverno. Não há assim muito. Nós às vezes temos na brincadeira, isto não é o paraíso. Eu quando eu sonho, a minha viagem de Paris é esta zona aqui. Quando eu sonho com o Paris é isto, não é? Mas não estamos lá muito longe. Temos quilómetros e quilómetros de rio onde não acontece nada. Passam barcos, passam pescadores. Às vezes nós andamos aí, mesmo quase no verão, mesmo no verão. Estamos aí um dia inteiro de barco e não se cruza com ninguém. Portanto, esta paz, este ambiente propício à própria natureza, é ótimo. As pessoas no fim agradecem, as pessoas no fim mandam e-mails ou fazem comentários ou recomendações nas redes sociais em que estão nitidamente agradecidos pelo nosso trabalho. Isso é sempre muito bom, ver o nosso trabalho reconhecido. Quer dizer que estamos a fazer alguma coisa bem e isso é sempre bom. Esta missão de olhar para a natureza como fonte de bem-estar, é verdade. Assim, nós ao fim do dia estamos cansados, mas estamos bem. Não é? Isto não é fácil, temos que atender as pessoas, porque temos que estar muito concentrados no rio, temos que concentrados no que está a acontecer, temos que estar concentrados nas pessoas, encontrar um tema. Os passeios nunca são iguais. Os passeios são sempre o resultado do que está a acontecer, do dia, do ambiente, mas também muito das pessoas. Uns falamos mais sobre aves, outros falamos mais sobre a natureza, outros falamos sobre outros temas da vida. Não é? E isso é sempre muito interessante, ver a reação das pessoas, o que voltarem, hoje voltam com um amigo, outros voltam com outro, outros depois vêm tirar fotografias, depois vêm tomar banho, depois vêm com os netos, vêm com os primos, vêm com os tios. Tem uns amigos que vêm cá me visitar, tens um lugar para nós. Venham, nós estamos aqui. E isso é isso que nos interessa. A natureza dá-nos esta sensação de paz, de bem-estar. E aqui, paz e bem-estar, temos certeza. E encontra-se isso facilmente.